Hoje eu estou numa live com a minha médica, doutora Sabrina, e ela é, de fato, uma médica que é especializada nisso. Ela é otorrinolaringologista e é alguém craque que vai bater um papo incrível com a gente. Ela com certeza já tá por aqui, mas eu quero que você convide gente. Convida aí. Convida pessoas, vai mandando esse aviãozinho aí pra alguém. Eu já tô aqui com o meu caderninho e com a minha caneta, porque eu sei que vem aí um conteúdo muito bom. E eu quero extrair o melhor desse conteúdo. Eu quero deixar guardado aqui as dicas que a doutora vai compartilhar com a gente. Vai ser rapidinho, mas é uma live de esclarecimento. Então, é uma live muito precisa. Então, se você conhece alguém que é profissional da voz, convida aí, porque a doutora Sabrina vai bater um papo com a gente sobre trauma vocal. Ou seja, o que ocasiona rouquidão. Você já ficou rouca assim e você disse, meu Deus, eu preciso da minha voz e eu estou rouco, eu estou rouca. Comigo já aconteceu alguns fatos, eu vou compartilhar daqui a pouco aqui com a doutora, porque com certeza ela vai nos dar um parecer a respeito. E olha, 294 pessoas com a gente. E eu quero que você chame aí, convide aí pessoas. Eu vou também abrir daqui a pouco aqui a caixinha de perguntas, porque a doutora vai responder as nossas perguntas. E eu já vou chamar a doutora Sabrina aqui para ela entrar. Gente, ela é toda bonitona. Eu conheci a doutora Sabrina através das redes sociais e ela faz um trabalho incrível. É uma profissional de excelência. Então, eu vou te dar aí mais meio minuto para você chamar alguém nessa live. E sem contar que essa live também vai ficar salva, tá? Eu vou deixar ela salva aqui no meu GVT. A doutora Sabrina também vai deixar a live salva. E você vai poder, com certeza, depois compartilhar com alguém. Porque dica boa é dica compartilhada. Então, ó, eu vou chamar a doutora Sabrina. Está aqui. Estou chamando. Com certeza ela já está lá vendo a minha solicitação. Olha ela aí! Olá, gente! Tá me Tudo escutando bem, bem? doutora? Olha que linda, gente, que Tudo ela bem? é. Graças a Ah, Deus. meu Deus, obrigada! Eu não sei botar filtro. Eu não sei Botei botar até um filtro. Eu batom. boto. É. Eu botei filtro outro dia, tinha uma borboleta na minha cabeça, eu passei uma vergonha e nunca mais eu botei. Fiquei com vergonha. Acontece. Eu até botei um batom que eu falei, ai, doutora Sabrina é tão linda, eu vou botar um batomzinho. Que ótimo. Obrigada pelo linda, fico feliz. Midian, é um prazer estar aqui com Ah, você. Você sabe que eu, além de admiradora sua, sou sua fã, você sabe disso. Eu amo as suas músicas, acho que suas músicas são muito espirituais, elas chegam muito forte ao coração da gente e são muito próximas de Jesus. Eu fico muito feliz, eu sou uma admiradora das suas músicas, da sua pessoa, fico muito feliz de estar aqui com você. obrigada pelo Gente, carinho e obrigada por estar aqui compartilhando com a gente coisas tão importantes, né, doutora? é verdade. Gente, para me apresentar para vocês, eu sou médica otorrino, tá, gente? Eu sou médica otorrinolaringologista e eu fiz mais especializações para cuidar de voz, tá? Eu sou laringologista e sou foniatra. É uma médica que cuida aí da fala, da linguagem. Então, a gente já trabalha aí com os profissionais da voz, com a voz artística. É uma medicina um pouco diferente, tá? É uma medicina que vocês às vezes não conhecem, às vezes confundem. Não tem problema nenhum, tá, gente? Hoje eu vou falar com vocês de trauma vocal. O que é trauma vocal?
para você entender. Você que gosta de cantar na Sim. igreja, você que louva Jesus lá e você fica com a voz cansada e você fica de tardinha, a voz já está sumindo, está com problemas aí para cantar, para louvar, ou você que é professor e está rouco o tempo inteiro. Então, trauma vocal é o seguinte, para você entender o que é trauma vocal, pensa quando você era criança e você corria você ia correr lá na rua e você caía e machucava o joelho. Você ralava o joelho. Na medicina, quando você rala o joelho, você caiu e ralou o joelho, isso chama trauma. Você sofreu um trauma. O que é isso? Você caiu e se machucou. Isso, você sofreu um trauma. Um trauma vocal é quando você faz algum esforço vocal, alguma coisa que estressou as suas cordas vocais, as suas pregas vocais, e elas se machucaram por algum motivo. Isso é trauma vocal. Para gerar um trauma vocal, a gente tem que gerar alguma energia, alguma coisa que possa machucar as nossas pregas vocais. O que machuca as nossas pregas vocais? O esforço vocal, quando você faz um ataque vocal brusco. O que é isso? É quando você faz muda muito o seu tom, você grita. Quando você faz um agudo muito forte, que você não está preparado, não está aquecido, aí você gera um trauma. O trauma vocal é quando você passa de uma nota para uma muito diferente, uma muito mais acima, e que a sua prega vocal não está preparada. A gente tem esse trauma vocal quando? É muito comum. Quando a gente está num ambiente com muito barulho. Então, se você está cantando lá na igreja, você canta na igreja. Ah, doutora, lá na igreja o retorno é péssimo. É o retorno do chão, mas a gente não consegue ouvir nada que a gente está cantando. Então, eu preciso cantar mais alto. O microfone não funciona direito. Aí eu gosto de botar o microfone aqui embaixo. Então, assim, não pode. Você tem que botar o microfone bem mais perto para ele poder amplificar o que você está cantando. E tem que usar o microfone, tem que ver o retorno, o som da igreja. Né? O som da igreja é muito importante. Porque se o som da igreja estiver ruim, você vai cantar mais alto, vai forçar muito a voz, aí vai sofrer trauma vocal. Outra coisa que acontece também é quando a gente está doente. A nossa prega vocal, ela não se separa do nosso organismo. Ela é parte do nosso corpo. Então, quando o seu corpo está doente, a prega vocal também está doente. Então, se você está gripado, estou gripado, estou tossindo, estou com catarro, estou com garganta inflamada, estou com febre, a prega vocal também está dodói. Então, você não pode forçar a prega vocal. Ah, eu não posso cantar porque eu estou doente? Eu não posso pregar porque eu estou doente? Não, mas você tem que maneirar. Você não vai ter que ir tão agudo, você vai ter que botar uma região mais próxima da que você fala, não forçar muito, ir devagar, porque você está numa situação não tão confortável, você está doente. E o seu organismo sente que você está doente. Então, muitas vezes, a gente esforça quando está doente. Isso é muito fácil de ter um trauma vocal. Então, a gente entendendo como se machuca, como é essa questão de machucar e gerar o trauma vocal, o que pode acontecer no trauma vocal com as nossas pregas vocais? Elas podem sofrer uma hemorragia. O que é uma hemorragia? Elas podem sangrar. Quando elas ficam ali estressadas e se machucam, elas podem sangrar. É igual o seu joelho que sangra. Só que quando o joelho sangra, o sangue ele sai lá, né, e escorre na sua perna. Não é assim? Na prega vocal não é assim. Quando a prega vocal sangra, o sangue fica preso. E quando ele fica preso, ele impede a prega vocal de mover da maneira correta. Então ela fica, a voz pólipo. Melhorou agora, Midian? Melhorou. Tava travando, né? Botei no Melhorou. 4G agora. Então, quando você sangra, você cai e rala o joelho, lembra? Você sangra e escorre o sangue. Na prega vocal não é assim. Na prega vocal, o sangue fica preso. Então, quando ele fica preso, ele fica ali, a prega vocal com aquele sangue preso, ela fica mais rígida, ela fica mais dura. Então, às vezes, a voz some ou a voz fica extremamente grave. Extremamente grave. Por quê? Porque ela está machucada. Porque ela tem sangue dentro. Só que a gente não consegue tirar aquele sangue. Tem que fazer o quê? Aquele sangue tem que ser absorvido aos pouquinhos. Então, se você sofreu uma hemorragia de prega vocal, você não pode falar, você tem que ficar em repouso.
Você tem que parar de falar por uns dias. Por quê? Porque a prega vocal está cheia de sangue. Procurar o médico otorrino, fazer o exame da prega vocal para ver o que aconteceu. Outra coisa que pode acontecer é que a prega vocal, esse sangue que ficou preso, ele extravasa em forma de pólipo. Então vira um pólipo de prega vocal, que é uma lesão, que só vai sair com cirurgia. Então, o que é melhor? Ir no otorrino, fazer o exame, fazer o repouso para não gerar uma lesão maior. Verdade. Por isso é importante ir no médico. Ah, não, eu tô assim rouca, mas eu vou ficar bem. Não, você tem que procurar um médico para ver o que aconteceu com a sua prega vocal. Então, isso é um trauma vocal agudo. Quando acontece assim, na hora, fez um trauma vocal, gritou, saiu do tom muito forte, ali, gritou muito, ali fez o trauma. Agora, cantou de maneira errada e fez o trauma, mas pode ser crônico. O que é crônico? Quando aqueles microtraumas, pequenininhos, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, juntou e virou um trauma crônico. O que ocorre no trauma crônico? A prega vocal começa a fazer lesões de uma maneira de se adaptando àquela pancada que ela está recebendo. Aí ela está recebendo pancada assim, ó. Todo dia uma pancadinha. Só que essa pancadinha é lá no meio da prega vocal. Aí faz assim, ó. Isso gera os famosos calos das pregas vocais. Alguém já falou de calo? Sim. Só que esse nome calo está errado. Ele se chama nódulos. Nódulos de pregas vocais. Então, as pessoas têm os famosos calos, que são os nódulos de pregas vocais. Pode ter também cistos, pode ter também pólipos, também por trauma crônico. Então, assim, acontece muita coisa num trauma crônico e comum nas mulheres são esses calos ou nódulos, o nome certo. Nos homens, o mais comum é a laringite crônica. O que é isso? É quando aquela pessoa faz um esforço vocal muito grande, é quando a pessoa tem refluxo, é quando a pessoa tem sinusite crônica, está sempre com catarro, está sempre cheia de coisa, então a prega vocal fica vermelha demais e sofre microtraumas, e ela fica rígida. Isso chama laringite crônica. É outro caso de trauma vocal. O que eu posso fazer, doutora Sabrina, para eu não ter esse trauma? O que eu tenho que fazer? Vamos lá. Agora vem as dicas, para depois a gente abrir a caixinha de perguntas. O que eu preciso fazer para não ter trauma vocal? Primeiro de tudo, se você é cantor, se você canta lá na igreja, você tem que aquecer a voz. Tem que aprender a aquecer a voz. Isso quem ensina, doutora? A senhora ensina? Não. Quem ensina é o fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo vai ensinar você a aquecer a voz e depois que acabar de cantar, vai desaquecer a voz. São exercícios que ele faz. Hidratar bem as pregas vocais. Então, você tem que beber bastante água. Não pode estar desidratado. Uma dica legal é você nebulizar com soro fisiológico, botar soro fisiológico no nariz. Isso é uma dica legal para as pregas vocais estarem sempre hidratadas. Isso é muito importante para evitar o trauma vocal. Outra coisa também importante para você evitar esse trauma vocal é você ter técnica para cantar. Ah, doutora, mas eu aprendi a cantar desde a minha mãe, desde pequenininha a gente cantava lá na igreja, a gente sempre cantou e eu aprendi assim, eu já canto assim. Ok, isso é maravilhoso. Mas você lembra, não sei se você já fez autoescola. Vou dar um exemplo da autoescola. Quando você está na autoescola, se você já aprendeu a dirigir lá com a sua família, aconteceu comigo isso. Eu aprendi sozinha a dirigir, meu pai ensinou, meus irmãos, e eu já dirigia para tudo que é lado. Aí eu cheguei na autoescola, o professor falou assim para mim, Sabrina, olha só, primeiro de tudo, vamos começar do zero? Você já sabe dirigir, eu sei disso. Só que você está cheia de vício. Você faz um montão de coisa errada. Quando você passa a marcha, você não tira o pé do acelerador, aí faz... A gente escuta que está cheio de vício. Então, vamos fazer de novo, começar de novo, para fazer certo. E não ter esses barulhos, não ter essas coisas. Falei, ok. Aí ele me ensinou tudo e eu comecei de novo. E passei na minha provinha da autoescola, tudo bonitinho, porque eu fiz o que ele pediu para que eu fizesse. Cantar é a mesma coisa. Você sabe cantar, é lindo, é um dom que Deus te deu. Eu acredito nisso. Mas você tem que aprender a maneira certa de cantar para não se machucar. E quem faz isso é o professor de canto. Ele te ensina isso. Ele ensina você a cantar sem contrair tanto o pescoço.
Ele te ensina a cantar usando o apoio abdominal. O que que é isso? Projetar a sua voz, respirar bem. Então, você tem que ter esse ensinamento do professor de canto, do preparador vocal, para saber respirar bem, para saber cantar certo, saber cantar no seu tom, na sua tessitura, é assim que a gente chama, não forçar a sua voz em algo que você não vai conseguir ou que ainda não é a sua hora. Muitas vezes a gente quer cantar a música que a Midian Lima canta. A gente quer chegar lá na igreja, né? Quem manda largar a rede? Aí você quer lá, uá! E de repente a sua voz não tem nada a ver com a da Midian, né? Aí você quer, não sei o que, aí não aqueceu a voz, né? Não fez nada que a Midian fez. Aí você quer cantar, aí quando você chega depois, você fala, doutora, cantei na igreja 3 músicas, tô rouca. A voz, ó, acabou. Porque tem que fazer, tem que aprender a cantar. Tem muitas igrejas que têm essa, agora com o Covid está difícil, né? Mas que tem o coral, né? Sim. O coral na igreja é tão importante, eu acho muito bacana. Ter o coral, que tem todas as vozes, ensina tudo bonitinho para vocês, tá bom? Então é importante. E fazer o exame das pregas vocais. Isso é importantíssimo, e ao médico. Porque às vezes você já está lesionado, ou já tem algum problema com você. Às vezes você tem refluxo, às vezes você tem uma rinite que perturba tudo e você está sempre doente da prega vocal. Pode ser uma sinusite que está ali direto e está te incomodando e pode forçar suas pregas vocais. Pode ser os calinhos da prega vocal que eu falei, os nódulos. Pode ser muitas coisas e o médico otorrinolaringologista especializado nisso vai te ajudar. Ele vai te ajudar a não gerar trauma e você ter aí que voltar por uma doença das pregas vocais. Então, isso é bastante importante. Pessoal, eu já dei um pupurri aí rapidinho para vocês, mas já pode abrir a caixinha de pergunta. Vamos e, Midian, fala um pouquinho, agora é você. Conta um pouquinho da sua experiência enquanto o pessoal faz a pergunta. Primeiro, eu estou aqui boquiaberto, ouvindo tantas explicações tão necessárias e que a gente não tem acesso. No nosso dia a dia, por exemplo, eu que sou uma profissional da voz, a doutora Sabrina sabe, uma das causas que me levou ao consultório dela foi uma rinite bem chata e eu tenho que lidar com isso. Agora, para mim, por exemplo, que está chegando o inverno, eu já começo a sentir alterações, parece que estou sempre cheia de secreção. Ontem eu fui cantar em Juiz de Fora e quando eu cheguei lá estava 16 graus. E frio? Frio. E eu já tomei aquela pancada e quando fui cantar eu senti aquele incômodo. Por quê? Porque já é uma rinite que eu sinto quando o tempo muda e esse é o meu problema. E a voz fica cheia, a garganta parece que está cheia, o nariz parece que está cheio. Então, essas informações que a doutora Sabrina está dando para a gente são muito preciosas para quem tem uma vida ativa com a voz. É bom guardar e seguir também, porque foram explicações e dicas também. Eu anotei tudo, porque eu gosto de ter anotado, porque a gente não pode confiar na nossa memória, ela é falha. Então, eu anotei aqui algumas coisas. E vendo também aqui que tem um monte de gente com um monte de curiosidade. E isso é muito legal. Vou agradecer de novo a doutora Sabrina, porque eu tô aqui amando. E tem um monte de gente aqui, ó. Eu vou abrir a caixinha agora de perguntas. Doutora, é onde tem aquele ponto de interrogação, né? Sim. Vamos lá. Vamos lá. Cadê as perguntas do povo? Gente, manda as perguntas. Tem um monte aqui, mas não está aparecendo. Cadê? Vamos ver. O pessoal está botando muita pergunta aqui nos comentários. Tem alguém aqui, mas não é uma pergunta necessariamente. Vamos ver essa. Olha, Midian, tive 5 nódulos submandibulares e quando gravei o meu CD em 2011, Deus me curou. Glória a Deus. É um testemunho de cura. Amém. Os nódulos submandibulares, eles são aqui nas glândulas salivares, tá, gente? Então, assim, é bem um pouquinho diferente das pregas vocais. Mas amém que Jesus curou. Fico feliz. Eu quero. Nós cremos na cura. Amém. Eu creio também. Eu também creio. Oi, me chama pra live.
É outra aqui. Vamos ver. Tem uma pessoa que falou aqui, vamos lá, enquanto você busca aí, eu vou falando aqui. Tá. Eu tenho, deixa eu ver. Eu tenho sinusite crônica, creio que Jesus já me curar, e isso prejudica muito quando eu vou cantar. O Daniel Felipe falou isso. Realmente, Daniel, a sinusite crônica ela prejudica bastante. Mas além da sinusite crônica, você tem que ver as outras coisas também que podem estar prejudicando. Então, tem que ser feito um exame completo, Daniel, para a gente ver tanto a sinusite, quanto as pregas vocais, a respiração, tudo. Porque para saber por que você está tendo tanto prejuízo para cantar. Porque a gente pode resolver. Tudo a gente pode resolver. Então, a gente crê em Jesus, mas tem que procurar também pessoas ungidas por Jesus para te ajudar. Tá bom? Eu estou aqui disponível para te ajudar. Eu sou uma mulher de Deus aí como vocês. É mesmo. Também de fé, de oração. E eu acredito que eu sou um instrumento de Deus. É Que sim. Deus me usa para ajudar vocês. É verdade. Ó, o Natan tá perguntando assim: alcançar agudos sem ter a extensão adequada, há risco de ter traumas? Sim, tem risco sim. Com certeza. Principalmente, até se você tem até o alcance dos agudos. Mas se você não faz os agudos, por exemplo, os agudos, eles são como uma escada. Você está subindo uma escada. Você começa naquele degrau e você vai subindo. Você não pode chegar nos agudos logo no início. Você tem que ir aquecendo, aquecendo e chegar nos agudos. Então você tem que aquecer. Importante aquecer, você não pode estar frio. É igual quando você vai fazer um exercício na academia, você tem que dar uma aquecida para pegar o peso. A mesma coisa são os agudos. Você tem que estar aquecido para fazer os agudos para não ter trauma. E você tem que estar preparado para eles. Não adianta aumentar o volume para atingir o agudo. Isso não é o adequado. O adequado é você ir, ó, a musculatura, você ir atingindo as notas, subindo a escada, sem ter que gritar. Se gritar, se aumentar o volume para fazer o agudo, vai gerar trauma. A Silvia tá perguntando assim: eu fico rouca constantemente. O que eu faço, doutora? Então, se você está ficando rouca constantemente, a sua voz nunca foi assim, então tem alguma coisa errada. 14 dias é o limite que uma rouquidão pode durar. Porque pode ser uma laringite aguda, né? Pode ser um resfriado, pode ser uma gripe. Ok, 14 dias é o tempo. Se passou 14 dias e você ainda está rouca, você tem que fazer um exame das pregas vocais para saber o que aconteceu. Se o médico não achar nada que justifique nas pregas vocais, ele vai procurar outras coisas que possam estar gerando rouquidão, tá bom? Olha, a Débora tá dizendo assim: eu sou cantora e tenho um pólipo, 2 sulcos e sinto dor na musculatura do pescoço. O que eu faço? Olha só, isso é muito comum. Qual o nome dela? É Débora. Débora, isso aí é muito comum quando tem pólipo. O pólipo é como eu falei antes no início da live. O pólipo foi uma hemorragia que você teve e que ela ficou contida e virou um pólipo. Como se fosse uma almofadinha ali daquele sangue que ficou pisado. O pólipo, ele fica no meio quando a prega vocal vai fechar, ele fica no meio. Então gera uma voz assim, que a gente chama de rugosa e soprosa. Então você fica com aquela ar saindo, né? E aquela voz que fica instável, incomoda muito. Para conseguir chegar na nota, para você conseguir chegar na sua voz, menos para cantar, você vai fazer um esforço tremendo para cantar. Então, quando você faz esse esforço, você tem que usar essa musculatura, que chama a musculatura extrínseca, assim que chama, que também ali tem no pescoço. E quando você usa muito essa musculatura, ela não é para usar tanto assim. Então, você começa a sentir dor. Isso é muito comum. O esforço vocal é uma grande causa de dor no pescoço, dor cervical. Meu Então, muitas pessoas têm dor no pescoço e não sabem que muitas vezes é o esforço vocal que elas fazem. O Deus. pólipo gera isso. Como eu tinha falado no início da live, o pólipo ele é uma lesão cirúrgica. Normalmente o médico vai ver e se ele já tem algum tempo e ele não melhorou, então ele é uma lesão cirúrgica. A cirurgia para o pólipo chama microcirurgia de laringe. É uma cirurgia super simples, tá? Você não vai sentir dor no pós-operatório, mas vai melhorar muito a sua voz e vai parar esse esforço que está fazendo e a dor no pescoço. Nesse caso, a cirurgia é bastante indicada para você não gerar tanto trauma e ficar para poder a sua voz ficar dessa maneira e você não conseguir ficar com ela melhor. A cirurgia é o melhor caso nesse caso. Olha, tem uma pergunta muito boa aqui. Há risco de ter trauma
se eu cantar com a garganta, porque já não consigo mais usar o diafragma. Sim. A garganta, quando a gente fala cantar com a garganta, é muito interessante, né? É quando você usa. Eu acho que o que você quis dizer, que os cantores às vezes falam assim, eu já fico meio sabendo o que vocês querem dizer. Cantar só com a garganta é quando você usa só a prega vocal. É assim que os cantores eles falam, né? É quando você fica só ali na prega vocal e você não usa a respiração para projetar aquilo que você canta. O que é projetar? Esse volume mais alto, ele tem que vir realmente da respiração do diafragma, tem que vir da projeção. E você está usando aqui o gogó, você está gritando. Aí sim, você está gritando. Isso é gritar. A diferença de cantar com a garganta e com o diafragma, nesse caso, é você está gritando e você não está gritando. Você está num volume ok, porque a sua respiração está gerando uma boa motilidade, uma boa... A prega vocal está fazendo tudo que ela precisa fazer direitinho. A gente chama isso aumentando a pressão subglótica. Então, assim, realmente, cantar com a garganta gera trauma vocal. Gente, é muita pergunta. Que bom, que bom, que bom, que bom. Eu Gente, adoro responder perguntas. deixa eu pedir para vocês para mandarem perguntas específicas para o assunto que a gente está conversando aqui. Eu sei que vocês são muito carinhosos, falam das músicas e tudo mais, mas vamos aproveitar a doutora Sabrina, porque Você ela vai cantar um pouquinho depois, no final, Midi? Ah, posso, claro. Você eu vou pedir, não pedir para ninguém. Ó, agora estão perguntando para mim. Midian, você tem alguma dica para aquecer a voz corretamente? Sim, eu já aprendi com o longo dos anos, sofri muito, tenho certeza que tive vários traumas, mas eu não tinha a doutora Sabrina ainda. E era assim, roquidão em cima de roquidão, cantando em estados diferentes, um dia cantando no calor e outro dia cantando no frio, e entre Brasil e fora do Brasil, e cansaço também, sem dormir. Então, eu creio que isso tudo também gera um esgotamento das pregas. Gera, E eu, gera. assim, eu tive 1 ano e meio direto de muita roquidão, porque foi quando eu fui no auge das músicas e Deus espalhou pelo Brasil. E eu não dava conta de atender a todo mundo, mas todos que eu atendi foi sempre dando um jeitinho para atendê-los. Então, era 5, 4 agendas por semana, em lugares diferentes, em voos diferentes. Então, eu ficava muito mal. Confesso que teve um dia, doutora, que eu cheguei para ministrar uma vigília em São Paulo e eu não cantei. A voz não saiu. Não saía. Não Eita. saiu, doutora. Essa é uma experiência ruim que Horrível. eu toda a minha vida. O cantor sente isso muito. Multidão de pessoas com expectativa. Querendo te ouvir, né? Querendo ouvir as canções e não saía nada. Midian, você estava rouca? Não, eu não tinha voz. Eu não saiu, eu não cantava. Então, para mim, foi difícil, eu não quero passar por isso nunca mais. E aí, eu comecei a fazer tratamento com a fono. E ela, assim, a fono me ajudou muito, muito, muito. E eu hoje sei aquecer antes, sei desaquecer depois. Quando eu vou para o estúdio, eu só vou lá com um coach de voz, que me aquece, eu levo meu nebulizador. Tudo direitinho, nada da minha cabeça, tá, gente? Tudo exercício que um profissional, ele vai lá e faz para você. Então, minha resposta é essa. Você precisa também procurar um profissional para ter uma linha de exercício de acordo com o seu tom de voz, porque tem isso, né, doutora? Tem. Tem os exercícios de acordo com o seu tom de voz. Então, a sua voz. Fazer um exercício que não está de acordo com o tom da sua voz, não vai te ajudar, infelizmente pode até te atrapalhar. Deixa eu ver outra aqui. Tem um monte de perguntas, meu Deus. Peraí. O que não devemos comer e o que devemos comer antes de cantar. Vou responder essa aqui rapidinho. Essa é boa. Gente, olha só. Comer. Eu não sou muito fã de comer entre a performance, assim que a gente fala. Tem muitos outros médicos que pensam diferente, mas eu acredito que 2 horas antes de cantar não é legal encher a barriga, tá? Eu acho que não é legal. Por quê? Por quê? Porque quando você come, não sei se você vê isso, quando você almoçou, aí você não dá aquela lombeira. Sim. O pessoal diz assim, ixi, agora acabei de comer, eu vou dormir, tô cansada. O organismo, ele gasta muita energia para digestão, muita. E cantar também, eu não sei se vocês já fizeram aula de canto,
Quando você faz aula de canto, eu não sou cantora como a Midian, mas eu já fiz aula de canto. Eu saía suada. Eu ficava toda suada. Eu ficava ali porque é uma coordenação que eles têm para cantar. Cantar gera um esforço também para o corpo. Então, se você já comeu e vai cantar, então assim, você não vai conseguir dar o seu melhor se você tiver com a barriga cheia, com o estômago cheio. Então, é melhor que coma alguma coisa leve, come uma maçã, come uma fruta, alguma. Ah, tô com uma doutora, eu tô morrendo de fome, eu não tive tempo de comer e eu tenho que cantar na igreja daqui a meia hora, 40 minutos. Come uma fruta, come alguma coisa que seja leve e que não vai pesar para você depois não ficar cansada e a voz ficar ruim. Então, assim, eu acho que deve comer bastante frutas, verduras, legumes, evitar leite, evitar gordura, evitar café, evitar refrigerante. Isso é importante. Coisas ácidas, evitar coisas ácidas, coisas gordurosas. Isso é importante. Em vez de beber ice tea, mate, café, em vez de beber essas coisas com cafeína, bebe água, bastante água, sucos de frutas. Isso é importante, você viver. Eu falo sempre pro pessoal, tem muita gente gospel nessa live, então vou falar o que eu falo sempre. Gente, o que Papai do Céu criou é bom. E o que Deus criou é bom e o que a gente criou é mal. Pensa assim. Deus criou, foram as frutas, as verduras, né? As coisas naturais. Agora, o bolo de chocolate, o brownie, a pizza, o refrigerante, o hambúrguer, quem criou foi a gente. Então, ó, não presta. Come o que Jesus criou, que você vai bem. Você passa de ano. Eu vou fazer uma pergunta que tem, ela veio várias vezes. Quem tem asma? Olha, asma é uma doença que dá alguns problemas, sim. Se você tiver uma doença, principalmente, que chama asma induzida pelo canto. É uma doença que eu falo lá no meu YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, ele chama Medicina da Voz. Isso aí, gente, maravilhoso! Eu tenho 50 vídeos lá e um desses vídeos chama asma induzida pelo canto. Tem pessoas que só têm asma quando cantam. Isso é alguma coisa que eu pego lá no meu consultório. A pessoa só tem asma quando ela canta. Isso é péssimo, porque ela fica com crise de asma durante o canto, ela fica com a respiração muito ruim e não consegue projetar a voz, fica rouca, é outra situação. E se você tem asma e você tem que tratar com os remédios da asma, já é outra coisa, porque os próprios remédios da asma geram rouquidão. Então você precisa de um médico de voz. Tem que ser um médico otorrino de voz, porque ele vai saber o que passar para você, para sua asma, junto com o pneumologista, para evitar a rouquidão. Isso é um grande problema para os cantores em geral, porque se eles são profissionais. Porque tratar a asma e cantar é alguma coisa que você tem que estar indo e vindo nas medicações. O médico otorrino de voz é que vai te ajudar para que você não fique descompensado da asma e, ao mesmo tempo, consiga cantar e tenha uma voz bonita e você consiga encantar todos com a sua voz sem ter que ficar rouco ou ter que parar a sua apresentação porque está passando mal. Tá bom? Outra, tenho fenda triangular nas cordas vocais. O que eu posso fazer? Tem cura? Então, a fenda triangular é um tipo de fenda, né? Ela pode ser posterior. Você pode ter essa fenda posterior triangular, que deve ser o que ela está falando. Normalmente ela é gerada por um espessamento da prega vocal no meio dela. No meio das pregas vocais tem um espessamento e faz esse fechamento que não é tão legal. Mas muitas vezes essa fenda triangular posterior, ela não é uma fenda verdadeira. Então, por que precisa ser um médico de voz? Um otorrino de voz é importante para você, porque às vezes te diagnosticaram com uma fenda e às vezes não é o que você está pensando. Às vezes não tem repercussão no seu canto, na sua fala. O importante é que o médico veja a repercussão que isso tem. Se for por uma lesão, essa fenda, então aí o médico vai passar fonoterapia para você. Vai mandar você para o fonoaudiólogo para fazer exercícios para tentar fechar a fenda. Varizes de esôfago. Varizes de esôfago? Como assim que ela falou aí? Qual é a pergunta? Ela tem varizes de esôfago e tem problema com rouquidão. É causado... Rouquidão? Se tem alguma coisa a ver. Vamos lá. Varizes de esôfago não tem a ver com rouquidão, tá? O esôfago, ele é uma estrutura do sistema digestório. E assim, a voz, ela é através do sistema respiratório. É como se fossem dois tubos diferentes, tá?
Então, a voz, ela sai dos pulmões, o ar, né? Passa pela traqueia, né? Pelos brônquios, aí traqueia, e dali da traqueia sai lá na prega vocal. E dali, da prega vocal, ela vai para essa área depois da boca e sai. Então, a gente é um tubo respiratório. Então, o esôfago já não. O esôfago, ele fica lá no sistema digestório, é onde passa a comida. Onde você engole, aí passou no esôfago, vai para o estômago. Então, não tem nada a ver. As varizes de esôfago, elas são causadas por uma hipertensão do fígado, tá? Do fígado. Então, essa hipertensão do fígado é causada por algum problema hepático que você tem. Então, aí você tem que tratar isso aí. Não tem nada a ver com a voz. Se você tem rouquidão, pode ser por outro motivo. Então, é importante fazer o quê? É importante fazer um exame das pregas vocais para saber por que essa rouquidão. Porque não tem a ver com as varizes de esôfago. Entendeu? Então, fazer o exame para ver o porquê da rouquidão, porque não tem a ver com as varizes de esôfago. O que pode ter também a rouquidão é alguma outra doença que você pode ter que gera rouquidão. O médico vai ver isso aí, tá? Cantar pela manhã. Toda vez que ela está dizendo, toda vez que ela canta pela manhã, ela sente um desconforto maior, como se alfinete estivesse na garganta. Isso, eu adoro essas perguntas, adoro. Gente, olha só, isso é muito comum, viu? Os alfinetes da garganta cantando de manhã. Gente, cantar de manhã é uma coisa que o público gospel está muito, já tem isso já fixo, porque os cultos são de manhã. Você tem cultos 7 horas da manhã, 9 horas da manhã. E o que lembra que eu falei que a prega vocal ela faz parte do corpo? Se você está doente, a prega vocal fica doente. Meu Deus. Se você está com sono, a prega vocal está com sono. Ai, meu Deus! Ponto. Sim. Você está com sono, a prega vocal está com sono. Então, o que tem que fazer antes? Aquecer a voz. Você acordou 6 da manhã, vai cantar lá no louvor, você é do Ministério de Louvor, você vai cantar, então você tem que aquecer a voz antes de cantar. Não adianta, ou você vai, eu vou cantar na igreja, eu não sou do Ministério de Louvor, mas eu adoro cantar. Só que eu começo a cantar, então você vai ter que aquecer antes de começar o culto. Se você quer louvar a esse ponto de você fazer o seu alcance, de você cantar ali envolvida e quer cantar bonito, tem que aquecer a voz. Porque só cantar sem aquecer, a prega vocal está dormindo. Então você tem que acordar ela de alguma maneira. Então tem que aquecer, desaquecer, beber água, fazer tudo. Não é por isso que você não vai fazer. Então por isso que dá as fisgadas é aquela dor do pescoço que a gente estava falando, gerada pelo esforço vocal. Uma pergunta aqui, doutora. Doutora, eu quero cantar mais alto, mas sinto que minha extensão não vai. O que eu faço? Não vai? Isso aí é aula de canto, tá? Aula de canto ajuda muito a cantar mais alto, essa extensão. Não é cantar em volume, mas sim, eu entendi, quando você vai cantar e aumentar as notas, né? Subir na escala das notas. Cantar mais agudo. Então, você tem que fazer o quê? Para cantar com mais agudos, você tem que treinar. É igual quando você quer correr a maratona. Para você correr a maratona, você tem que treinar para correr a maratona. Senão você não vai correr, você vai ficar no meio do caminho e vai cansar. Do mesmo jeito são os agudos. Você tem que treinar, fazer aula de canto. Arranja um profissional bom aí para te dar aula de canto ou vai para o coral da igreja para poder treinar. Chegou uma pergunta aqui muito interessante. Você está perguntando pra caramba. Muita pergunta, doutora. Chegou Gente. uma muito interessante para mim, porque isso já aconteceu com meu esposo. Meu esposo é pastor e é um pastor itinerante, então ele prega e ele prega daquele jeito, né? Daqueles agudos. E já aconteceu. A pessoa perguntou assim, e quando a gente usa muito a voz e parece que ela está assoviando quando você fala depois? Parece ter um sino. Uhum. No final no final das falas, ele faz isso como se fosse um... Olha, isso aí depende de como ele fala, né? De como ele fala. Eu teria que observar ele para ver por que ele faz isso. Deve ser algum mecanismo que ele faz para quando ele está cansado, é como se fosse a prega vocal começa a sair um pouquinho e entra a banda ventricular. Pode ser. Isso que a gente fala. Pode ser. Aí a gente tem que ver. Ou ele muda a projeção para uma projeção mais nasal. Então, isso aí tem que observá-lo. A gente tem que observar para ver, chama de ajuste, né? Ele faz um ajuste para poder conseguir continuar falando. Já é uma coisa que ele já faz, já é automático.
incrível. Agora eu lembrei do meu esposo que isso já aconteceu com ele umas 2 ou 3 vezes. De, por exemplo, a gente chegar de uma vigília e ele vir no carro conversando, e em algumas frases, no final de algumas frases, parecia Assoviava. um apito, sabe? Por exemplo, amor, eu tô cansado, e o ado sair. Ah, como se fosse. Mas assim, rouco? Como é que era? Não, não é rouco, é o final da palavra, da frase, sai como se ele estivesse assoviando, ou como se tivesse um sino. Muito, muito tenso. Muito. Pode ser isso. Ele faz uma tensão grande para conseguir fazer o som. Pode ser. Pode ser porque ele está forçando, porque ele já está muito cansado, ele está forçando. Né? Muito Pode ser. interessante. Doutora, tem uma pergunta aqui interessante. E para quem canta toda hora em casa, como eu estou prejudicando a minha prega se eu cantar sem aquecer? Foi a Mila que perguntou. Depende. Se você está cantando, não está gritando, você está cantando no seu tom de voz, num volume legal, não tem problema nenhum. A gente fala muito sobre essa questão de aquecer, tal, de aquecer para os cantores, porque eles cantam, é diferente. Você, quando está na sua casa, não está se preocupando como você Sim. vai cantar. Você está cantando, uau! Você está fazendo. Não, mas os cantores não, eles têm notas, a música tem uma melodia, e eles têm que seguir aquilo ali. Agora você não. Você vai cantar da maneira que você acha confortável para você, para você algo que você faz com amor. Então isso não vai prejudicar você, a não ser que você esteja gritando. Aí sim, mas se tá no seu tom, você não tá querendo ser a Whitney Houston dentro de casa, tá tranquilo, não vai ter problema nenhum. A pergunta é da Letícia. Doutora, quando a senhora disser Midian chega, a caixinha... Porque já passou bastante. Então, mas o pessoal tá animado, vamos continuar. A gente vamos continuar mais uns 10 minutos. Letícia, a Letícia está perguntando, sou professora e ministra de louvor. Estou sempre resfriada. Pode já ser um trauma vocal? Olha, gente, estar no Ministério de Louvor e ser professor, você é profissional da voz 2 vezes. 2 vezes. Você vai ter que ser a pessoa mais disciplinada que existe. Tanto na hora de dar suas aulas, quanto na hora lá no Ministério de Louvor. Porque se você não for, você vai ter trauma vocal. Porque é uma sobrecarga vocal muito grande para você. Então tem que fazer tudo. Tem que ter um preparo aí com o professor de canto, fonoaudiólogo para ensinar exercício. Você vai ter que se preparar. Senão, futuramente pode ter um trauma vocal, sim. Aí crônico, né? Um trauma crônico. Tem um monte de pergunta aqui na caixinha, mas eu vou deixar um pouquinho a caixinha. E tem um monte de gente perguntando aqui fora da caixinha. Então, gente, olha só, rapidinho, Midian. Quem eu não respondi a pergunta aqui na caixinha, vocês vão lá no meu Instagram, eu vou anotar, vão lá no meu Instagram. Ótimo. Vocês fazem no direct, tá bom? Que eu vou responder vocês lá no direct, tá? Não vai ficar sem resposta, não. Não fica preocupada. Pergunta. Não. Vai lá no direct, pergunta para mim que eu vou responder, tá bom? Vou anotar aqui para vocês no meu Instagram, que vocês vão rapidinho procurar lá. Vai ficar aqui na live. Isso, coloca fixo aqui. Isso. Ó, já botei aqui o Instagram. Vocês vão lá, que é o meu nome. Eu vou responder tudo para vocês no direct. Fica tranquilo, eu respondo todo mundo. E não esquece de ir lá no YouTube. Às vezes a sua pergunta, eu não respondi aqui, mas eu tenho 50 vídeos lá falando de tudo que você pode imaginar, de voz, medicina da voz no YouTube. Se inscreve lá, não esquece, tem muito vídeo bom. Acordar rouca é normal? Tem alguém perguntando aqui. Não é normal. Uma doença que faz isso aí muito é o refluxo. O refluxo é uma doença que adora acordar a voz rouca. É um vilão. Adora acordar a voz rouca. Então você tem que procurar para fazer um exame da prega vocal, ver se tem refluxo, o que tem, porque não é normal amanhecer rouco, tá bom? E pode ser que você esteja com refluxo ou uma outra doença que dá rouquidão pela manhã, tá? Gente, que delícia de live. Eu vou agora responder a um rapaz que colocou aqui um comentário que eu achei muito lindo. Ele disse, obrigado, doutora Sabrina, e obrigado, Midian, por essa live. Olha que coisa linda, né? Gente, isso aqui é para vocês mesmo. A iniciativa foi da doutora Sabrina e eu aceitei na hora, porque eu sei o que é você não ter ferramentas
para usar com um instrumento tão precioso que Deus nos dá, que é a voz. Então, compartilhar aqui para mim está sendo um presente ter a doutora Sabrina aqui comigo para poder esclarecer um pouquinho para vocês sobre tudo relacionado ao trauma. Olha só que pergunta legal. A Roberta fez aqui. Vou falar rapidinho, Roberta, porque é legal. Você teve Covid, né? Eu tenho sinusite, rinite e refluxo. E notei que depois do Covid minha voz ficou prejudicada. Eu canto e no meio do louvor dá uma coceira na garganta e eu começo a tossir, a voz não sai. O que eu faço? Gente, infecção viral, antes do Covid, isso já acontecia. Quando a gente tem uma infecção viral, que é um vírus bem ruinzinho, vai passar um tempo, às vezes você vai falar, vai começar a tossir, vai dar aquelas crises de tosse, vai passar, vai coçar a garganta. Isso acontece. A gente tem numa infecção viral até 6 meses, 8 meses, isso pode estar acontecendo, mas aos pouquinhos vai melhorar, tá? Aos pouquinhos vai melhorar. Mas se tiver rouca e foi depois do Covid, aí tem que fazer exame, tá? Porque aí pode ser que tenha tido um trauma vocal. Eu não falei isso aqui no live, mas o Covid-19, ele faz o organismo ficar doente e tossir demais e forçar muito a prega vocal e pode dar trauma vocal. Então, se ficou rouca depois do Covid, procurar aí o médico otorrino fazer o exame, tá, gente? A Adriana está dizendo aqui, doutora, que já está rouca há 3 anos. Ô, gente, tem que procurar para ver por que essa rouquidão não é normal. Porque fica crônico, quanto mais tempo demora, mais difícil de tratar. Tem que correr para ver. Rouquidão não é. Às vezes a pessoa. Eu sou como vocês, eu também sou evangélica. Eu me converti com 18 anos. E o que eu vejo é que, às vezes, o nosso público, né, as pessoas que são de Jesus, elas relutam muito para procurar ajuda. Gente, vocês têm que pensar uma coisa. Tem uma música que fala isso. Se Deus quiser, Ele é Deus, não tem? Se não quiser, Ele é Deus. Então, assim, se você ficou curado, amém, a gente está ali. Mas se não ficou, procura alguém usado por Deus para te ajudar. O importante é que você fique bem. Jesus quer ver você louvando na igreja. Jesus quer ver você curado. Então, não fica demorando para procurar ajuda. Procura ajuda médica, porque tem médicos usados por Deus. Procura para você ficar bem e conseguir louvar a Deus, que isso aí vai ser maravilhoso. Vamos ver aqui uma última pergunta? Peraí. Vou ver se tem alguma pergunta interessante. Tremer a voz. Tremer a voz? Depende. Se você faz aquele vibrato, já viu? Vibrato, que você faz aquela tremidinha no final, só para dar aquele tchan, aí é normal. Agora, se você sempre está fazendo isso, está tremendo, não é normal. Existem doenças que a gente chama de distúrbios neurológicos da laringe. Elas cursam com tremor. E essas doenças, elas têm tratamento. Tem que saber qual é a causa, qual é a doença e tratar essa doença, porque é muito ruim. Um exemplo, às vezes, muitas pessoas usam aquele exemplo daquela senhora que vendia da Top Term, né? Da Top Term, as pessoas falavam que tremiam muito a voz. Outro dia eu a vi na televisão e vi que ela está tratando, ela está com a voz muito melhor. Porque ela descobriu que ela tinha um problema, porque era um problema, é uma doença, um distúrbio neurológico. E ela está se tratando, está com a voz diferente. Se você olhar e ouvir a voz dela, você fala assim, gente, olha a voz dela. Melhorou, então assim, procura ajuda. Tremer a voz não é normal, tá? Gente, que massa, que legal. Tô amando, doutora. Tem alguma pergunta que a senhora se interessou aí? Daniel, você está passando pela muda vocal, né? 14 anos é Daniel Felipe. Também. Daniel, a muda vocal acontece nessa idade que você está passando. É uma idade bastante difícil para o menino, porque a prega vocal ela aumenta muito, ela cresce muito junto com o seu corpo. E realmente você perde a extensão que você tinha e você começa a entrar numa outra região. Você sai de uma voz de um menino para uma voz de um homem. E isso vai mudar um pouco. Mas essa extensão você vai ter dentro da sua voz verdadeira, que você vai ter quando adulto. O importante é você ter pessoas para te acompanhar, tá? Tanto o médico otorrinolaringologista de voz, quanto um fonoaudiólogo bacana, que fique ali com você, para você conseguir essa extensão, aos pouquinhos você chegando na sua voz e não perder a sua extensão. Porque eu acho que você já canta. Então, às vezes, o seu público já está acostumado com a sua voz. Então,
a gente tem que fazer uma transição. E isso é bastante importante, profissionais te acompanhando, para que você consiga fazer essa transição. Eu tenho vídeos lá no meu canal com o J.A., que é um cantor também. O J.A. passou por essa fase de muda e eu falo bastante de muda vocal nesse vídeo. Eu quero que você assista. Você vai gostar, tá? Doutora, tem uma pergunta aqui muito legal. Peraí, que é grande. Às vezes sinto a garganta doer, mas não está inflamada. Isso acontece muito Calma. quando a gente tem um trauma vocal. Acontece. Tem pacientes que, às vezes, eu sei que a gente está no segmento gospel, mas existem pacientes que são que eu atendo cantores de vários estilos musicais, né? Pop, samba, funk, tudo eu atendo, sertanejo. Então, assim, é muito comum os pacientes falarem isso. Doutora, eles mandam mensagem, eu quero operar e tirar a amígdala, porque eu já não aguento mais essa dor de garganta. Só que a gente examina e não tem nada na garganta. Mas esse trauma vocal, ele gera dor de garganta. Às vezes, quando vai cantar, toma aquela dose de conhaque, né? Bebe, fuma, faz muita coisa errada e machuca. Então, dá dor de garganta. Outra coisa que dá dor de garganta e não tem nada na garganta é o refluxo. Então, você tem que saber por quê, se tem alguma doença. Se tem alguma coisa, pode ser esforço vocal? Pode. Pode ser refluxo? Pode. Pode ser rinite? Pode. Então, tem que procurar para ver o que é, tá? 3 pessoas... A minha bateria já vai descarregar. Ah, não, peraí. 3 pessoas já me perguntaram qual é o endereço do seu canal, doutora, no YouTube. Meu canal chama Medicina da Voz. Você vai lá no YouTube e coloca Medicina da Voz, só tem eu. Tá? Lembra? Medicina de médico, Medicina da Voz, tá? Só procurar lá no YouTube. Tem muito vídeo legal. Eu tenho um vídeo bacana que está gerando muita visualização, que é o a paresia de pregas vocais, pelo que aconteceu com o Leonardo Gonçalves. Né? Eu falo tudo sobre essa doença. Então, assim, eu explico tudo. Eu uso a mão para explicar como são as coisas. Eu tento fazer de tudo para que vocês entendam. Mas corre lá. Doutora, minha voz é grave antes do Covid, eu alcançava agudos, depois do Covid eu não consigo. Gente, olha, vocês têm que ver por que isso. Se você, antes do Covid, a minha voz é grave antes do Covid, mas ela alcançava alguns agudos, agora não. Então, assim, tem que ver. Tem que ver por que você agora já não está alcançando o que você alcançava. Se a sua voz já era grave, ok, mas ela não pode perder o alcance. Se ela está perdendo alcance, alguma coisa tem, tá, gente? Gente, me sigam lá. Se inscreve no canal, me sigam lá no Instagram e deixa a pergunta, eu vou responder, tá, gente? Lá no direct, tá bom? Porque minha bateria vai acabar. Doutora, foi um prazer, muito obrigado. Conte sempre comigo. As perguntas vão ficar aqui e aí você joga lá no Jogo. Por favor, sigam a doutora Sabrina, porque o Instagram dela tem um conteúdo incrível. Ela tá sempre postando de uma forma bem descontraída, coisas sobre a voz, faz uns TikToks que eu adoro. Então, você vai estar sempre muito bem informado. Então, segue a doutora Sabrina. Vai lá, se inscreve no canal dela, aciona o sininho para você não perder as novidades. E que Deus te abençoe, doutora Sabrina. Muito obrigada Amém. por tudo. Eu recebo. Não deu nem tempo de cantar. Não deu nem tempo de cantar. Mas aí você canta e você salva, bota no IGTV, que aí depois eu vejo. Então tá combinado. Tá bom? Tá aqui com a galera, que Deus te abençoe. Obrigado de verdade. Um beijo. Beijo, gente. Obrigada pelo carinho, tá, gente? Amei estar aqui com vocês. Ai, gente, muita pergunta boa. Ó. Hipotireoidismo. Ixi. Gente, isso aí é muito top. Vou responder para vocês. Bota lá no direct. Beijo. Deus abençoe. Tchau. Tchau. Amém. Tchau, tchau. Gente, que live incrível! Com certeza essa live vai ficar aqui, lá no meu IGTV. Você que quer saber direitinho sobre o que a gente conversou aqui, porque você chegou depois, um pouquinho depois. Você que tem um amigo ou uma amiga que está passando por essas circunstâncias que a doutora falou aqui, encaminha, por favor. Diz lá para o seu amigo, para sua amiga, o canal da doutora no YouTube e vai ser bom demais para você ficar sabendo sobre tudo que ela explicou aqui pra gente, tá certo? Então, vamos cantar um pouquinho pra gente terminar, porque o Instagram daqui a pouco vai derrubar a gente, tá certo? E quem mandou largar a rede
Volte para um mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. E quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para um mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Sou teu Deus, acalma a tempestade e o temporal. Com uma só palavra, muda o curso do vento para te fazer triunfar. Sou teu Deus, caminhe sobre as águas de me encontrar, pois não existe nada que possa parar os passos de quem tem a fé em mim. Eu creio nisso, eu vivo isso. Que Deus te abençoe. Já estamos a 1 minuto de terminar aqui a nossa live. Obrigada pelo carinho de vocês. Corram lá no Instagram da doutora Sabrina, no canal dela no YouTube, porque você terá muitos conteúdos. Foi muito bom passar aqui essa 1 hora com vocês. Seria menos que 1 hora, mas o papo ficou tão bom que a gente se estendeu um pouquinho. Que Deus te abençoe. Fiquem com Deus. Que o Senhor te abençoe com paz. Que o Senhor te abençoe com saúde. Que nesse tempo tão difícil que estamos vivendo, bombardeados por notícias tão ruins, que o Senhor coloque uma notícia boa na sua boca para que você seja alvo de alívio para alguém. Que o Senhor abençoe sua vida, sua casa, sua família, que seja próspera a sua alegria, sua entrada e sua saída, em nome de Jesus Cristo. Um beijo, fiquem com Jesus.